Estamos de volta no nosso canal Odonto na Boca do Povo. Eu sou Roberto Abdala Júnior, ortodontista. E eu, Viviane Nadeu, bucomaxilofacial. Hoje trazendo uma visita sensacional. Ilustríssima. É o Felipe Bonassina. Ele é especialista em odontopediatria. Vai trazer um monte de coisa interessante hoje. Bacana. Vamos falar sobre o bruxismo nas crianças. A infância. Né? Que é um assunto bem contraditório e polêmico aí. Né? Muito obrigado, viu, Felipe? Eu que agradeço, Abdala, a Viviane. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá, né? Estamos aí para não esconder nada, né, Viviane? Nada. Nadinha. Vamos lá. Todo mundo fala, gente, minha criança, meu filho faz aquele ranger dos dentes, né? Queria saber, explicar, assim, de uma maneira não muito técnica, né, para os nossos colegas aí também, que aqui é mesclado, né, tanto para os pacientes quanto para os dentistas. Mas, de uma maneira bem sucinta, o que é o bruxismo? Vamos lá, as pessoas associam muito o bruxismo com barulho, né, com ranger de dentes. Mas a gente precisa entender que bruxismo é o quê? É o movimento do músculo. E esse músculo, ele pode se movimentar e a gente pode ter contato de dente ou não. Então, não necessariamente quando a gente tem bruxismo, a gente vai ter barulho, né? Então, o barulho é o que chama a atenção das pessoas. Mas o bruxismo também pode acontecer e não ter barulho. Então, por exemplo, algumas pessoas podem acordar e sentir que o músculo está cansado, né? Que o masseter está ali cansado, está sentindo uma dor no rosto, mas a pessoa com quem ela divide quarto, né? Seja o pai, a gente está falando de criança, os pais com os filhos, e eles não escutam nenhum barulho. Então, a gente pode ter essa movimentação e não ter o toque dos dentes. Mas, da mesma forma, ele pode fazer mal. Não para a estrutura, mas para o músculo. Isso tem alguma idade que fisiologicamente é considerado normal numa criança ou não? Se fala muito do bruxismo fisiológico, né? Tem alguns profissionais que alegam que o bruxismo é fisiológico. Mas, diante do conhecimento que a gente tem hoje sobre bruxismo, né, sobre as causas do bruxismo, né, a gente já sabe como que é a fisiologia do bruxismo, eu acho que seria um pouco de responsabilidade a gente falar que o bruxismo é fisiológico. Porque o bruxismo tem uma fatores... afirmação, assim, né? Exatamente. Falar, o paciente te procurou porque ele tem uma queixa, né? Ele tem a queixa e aí você, profissional, não consegue identificar a queixa, o porquê que ele está rangendo e vira para o paciente e fala que é fisiológico. Felipe, eu aprendi na graduação, isso faz um pouquinho tempo, eu já Ave falei, Maria, pouquíssimo tempo. Quanto tempo você tem de formada? 3 anos? Acho que 2, né? 2? E o Abdala? O meu faz mais, mas faz um pouco ano. mais. Cara, mas é um... Acho que Não, mais de 20, eu mais de aprendi... 20, né? Não, eu tô com 17 já, mas assim, eu aprendi lá na graduação que até os 8, 9 anos é considerado normal. O tal do normal, né? Uhum. Naquela época já falavam tinha essa visão, isso. Depois, claro que a gente, nessa receita de bolo que aprendi na universidade, eu acabei, né? Os pacientes perguntam, até 8, 9 anos é normal, tá fazendo parte de um desenvolvimento. Então, isso já caiu por terra. Já caiu por terra. Na verdade, caiu por terra faz muito tempo. Mas, igual você falou, você aprendeu na faculdade... Você aprendeu isso na graduação. Eu não aprendi na graduação sobre bruxismo. O que eu acho, cara, de todas as disciplinas, assim, não sei como está hoje em detalhes, mas eu acho que ficou mais obscuro, menos claro, é a parte de DTM, de bruxismo, esse tipo de coisa. Não é uma coisa que é colocado de uma maneira que o clínico entenda, conduzir, saia né? Com uma visão. O cara sai meio que decorado que... Placa de mordida. Não sabe nem por quê. Tudo é placa. Não sei se agora está um pouco melhor também, né? Cara, eu não sei te dizer, né? Porque eu atuo lá na odontopediatria e nós temos a aula de bruxismo lá, a gente conversa um pouco com os nossos alunos, mas quando se trata do bruxismo e DTM de uma forma geral, eu acredito que na disciplina de prótese eles falam um pouco, né? Mas não como em algumas instituições que têm a disciplina de disfunção temporomandibular, que é extremamente importante, porque os pacientes saem e ficam buscando o quê? Tratamento, e o dentista oferece placa. E um problema que pós-pandemia aumentou, né? Você atende bastante crianças, né? Eu também, há muito tempo, aprendi que nós não poderíamos indicar uma placa de mordida para uma criança porque a criança está em crescimento. E colocando um dispositivo dentro da boca dessa criança, ela não iria ter o desenvolvimento correto. Então, a placa convencional
sem estímulo de crescimento, não seria indicado. Como que funciona isso? O que é uma placa com estímulo de crescimento? Ela tá falando difícil hoje. Não, mas aí explica pro cara. Você tá falando... Né? Explica aí o que você quis perguntar. Coloca o chicote lá. Calma, espera. Não, então eu vou explicar o que ela quis dizer. Ela quis dizer que a criança está em fase de crescimento e talvez a gente colocando um dispositivo, alguma coisa ali na boca pode interromper o crescimento. Mas vamos lá, vamos pensar, né? O que acontece quando a gente usa um sapato, por exemplo? O sapato a gente usa muito mais do que, teoricamente, uma placa que a gente usa somente para dormir. O nosso pé não para de crescer na infância, o sapato vai desajustando. Com a placa acontece a mesma coisa. Não existe um trabalho, uma evidência científica que mostre que a placa trava ou não trava o crescimento. Porém, alguns estudos que falam sobre inferências de crescimento, né, de crescimento e desenvolvimento, eles mostram que nada é capaz de interromper esse crescimento. E aí a gente pensa, pelo tempo que a criança usa esse dispositivo, não é um dispositivo que ela vai usar permanentemente, né, para o resto da vida, é por períodos. Então, o período que a mãe percebe que ela está rangendo mais, ela vai usar a placa. Então, não tem como a gente fazer essa associação. Vou traduzir mais ou menos, vou tentar. Tá. O que eu entendi que você disse agora, se eu colocar um sapato eu estou crescendo, uma hora eu vou colocar o sapato, ele não vai encaixar. A mesma coisa a placa de mordida para uma criança. A mesma coisa com a placa. Vai colocar a placa, se ela está em crescimento, não vai encaixar a placa. Não vai encaixar a placa. A placa vai desajustar. Então, a placa é um recurso que, em algumas ocasiões, é interessante. A placa é um recurso de extrema importância no controle, não digo nem no controle do bruxismo, né? Porque para controlar o bruxismo, a gente precisa saber o que está causando o desgaste do dente, seria isso? A placa ela tem uma única função, que é proteger a estrutura dentária. Então, se o paciente tem, vamos pensar numa criança de 4 anos, que é o público que a gente mais recebe com queixa de bruxismo. Esse paciente está rangendo os dentes, a mãe queixa que o barulho está incomodando. A gente coloca a placa, a criança vai continuar rangendo, certo? Só que o atrito vai ser feito... Que desgaste a placa e não o dente. Entre placa e dente. E aí a gente tem que pensar, né? 4 anos, dentição decídua, que são os famosos dentes de leite. São dentes temporários. Não que a gente tenha que minimizar essas queixas, mas talvez na dentição decídua não seja justificável a utilização de uma placa, visto que não vai parar de ranger os dentes. Então, a gente pondera muito o uso na dentição decídua. A gente é muito cauteloso por conta da maturidade da criança. Às vezes, acaba gerando um estresse ainda maior para aquela família, né, que investiu um dinheiro em um dispositivo. Muitas vezes, eles acham que a placa vai tratar o bruxismo e a criança continua fazendo barulho, a mãe continua escutando e a criança não quer mais usar, que é igual aparelho, né? Aparelho, a criança coloca, no dia que ela coloca, ela ama. Depois... tem que começar aquele estresse. Então, nos dentes de leite, a gente pondera bastante o uso da placa, né? A gente é muito cauteloso. Agora, o período ideal para se colocar uma placa é na dentição mista, né? Quando a gente já tem contato entre dentes permanentes, porque são dentes que vão durar aí para o resto da vida. Então... Entendi. Muito bom. Eu já mudei a concepção aqui, porque realmente eu não indicava a placa para crianças, né? No meu público não extremos, né? Mas como eu atendo bastante pacientes especiais e por conta de algumas medicações eles fazem o bruxismo, né? Aí, sim, casos extremos. E falando do motivo que gera esse bruxismo, você consegue pontuar para gente? Consigo. Você acabou de citar né? Que são as medicações. Então, pacientes com necessidade especial, por que eles têm mais movimentos mandibulares? Alguns são por causa das síndromes que eles possuem, outros são por conta de medicações, né? Então, medicações que têm ação no sistema nervoso central, elas potencializam o movimento mandibular. Então, o que acontece, né? Por que os casos de bruxismo aumentaram aí durante a pandemia? Se falaram tanto. Mas eu gosto de levar uma discussão quando a gente fala de bruxismo no paciente infantil, acho que até no adulto. Discussão, você gosta de discussão? Já que você gosta de discutir, vamos discutir sobre isso. Você me chamou aqui para isso, não foi? Exatamente. Qual que é o sinal clínico do bruxismo? Por que as pessoas procuram o consultório odontológico? Por conta do barulho.
Então, por exemplo, o barulho é o que chama atenção e quem ouve geralmente é o pai, ou a esposa, o marido, quem dorme com a pessoa. Na pandemia, as pessoas ficaram mais em casa. Então, provavelmente, elas pararam para... Elas conviveram mais. O bruxismo aumentou, a convivência e a percepção aumentou, também. É isso? Será que não? Então, os trabalhos... Isso, é legal. Então, os trabalhos mostram que aumentaram. Muito bom. Mas na minha concepção, no meu pensamento leigo, também, assim, eu penso que... Eu acho que o que aumentou foi a percepção das pessoas em relação ao bruxismo. Que legal. E aí, outra questão, né? O bruxismo, a maioria das causas tem relação com fatores respiratórios. O que aconteceu com as crianças durante a pandemia? Elas não foram para a escola. Consequentemente, as doenças respiratórias foram lá para baixo. Então, a tendência era reduzir bruxismo. E não foi o que aconteceu, né? As pessoas acabaram percebendo mais bruxismo. Então, na minha cabeça, ainda gera a dúvida. Será que realmente aumentaram os casos de bruxismo? Será que realmente as pessoas quebraram mais o dente por conta de bruxismo? Mas será que o fato de ter ficado em casa, né, não aumentou o nível de estresse? E o estresse também é um fator que gera o bruxismo? Aí o efeito dominó, cara, não tem fim isso. Mas aí é outro ponto, né? O ovo ou a galinha? O ovo ou a galinha, não sei, cara. Sobre estresse e bruxismo. Acho que vale a pena a gente falar depois, mas vamos voltar para o que causa bruxismo, né? As medicações, as questões respiratórias, refluxo gastroesofágico também é um causador ou potencializador do bruxismo. O que é o refluxo gastroesofágico? Dorme não, cara. Refluxo gastroesofágico é o retorno do ácido lático lá do estômago, né, que volta durante o sono, ele volta para a cavidade oral. E aí, o que acontece? O bruxismo, nesses dois casos, do caso de fator respiratório e refluxo, ele pode ter um fator protetor. Por quê? Quando a gente tem obstrução de via aérea, né? Um quadro de apneia, dificuldade de respirar durante a noite, nariz entupido, o que vai acontecer? Meu sistema nervoso central entende que eu estou em perigo, né? Ele liga uma luzinha ali e aí ele começa a fazer movimentação mandibular para quê? Para ele abrir e liberar essa via aérea. E com o refluxo... Nariz entupido. O nariz do quê? Não, nariz entupido. Estou tentando dar uma traduzida, sabe? Entendi. E o refluxo é a mesma coisa. Quando o ácido volta, né, o ácido gástrico volta para a cavidade oral está com meio ácido, então a chance de eu ter um desgaste, uma agressão ao esmalte do dente é grande. E aí, mais uma vez, né, o nosso sistema nervoso central entende que tem alguma coisa errada, estimula a movimentação mandibular e aumenta o fluxo salivar. E aí ele protege contra esse ácido. Então, nesses dois pontos, aí o bruxismo ele é um fator protetor, né? E aí as pessoas confundem. Será que é fator protetor? Então, a gente pode deixar a criança com problema respiratório e a criança com refluxo? Não, né? Porque melhorando um e o outro, a gente acaba eliminando aí o bruxismo também. Aí, além disso, a gente tem a qualidade do sono. Como que essas pessoas dormiram durante a pandemia? Entendi. Elas não dormiram. A gente tinha tudo. Criança não dormiu na pandemia, dormiu. Perderam a referência de horário, né? Exatamente. Perdeu a referência de horário. Entendi. Não acorda cedo para ir pra escola, ficou um pouco mais flexível. Uso de telas. Aumentou bastante, né? Porque as crianças tinham que estudar na frente do computador. Então, a qualidade do sono foi lá para baixo. Até para entreter as crianças em casa, acho que os pais também liberaram muita coisa, porque para segurar, né, o povo em casa. Precisava, né? Não tem como. Fala que não vai usar tela, é bonito pra caraca, mas no mundo real não é assim que funciona. Exatamente. Eu tenho um sobrinho de 6 ou 7 meses. E a minha irmã tava naquela. Já põe a galinha pintadinha. Nossa, e é automático. A criança tá chorando. Eu faço cupcake de galinha pintadinha, viu? Fica lindo. Sério? Mas ele ainda, eu acho bonito, mas na prática não vai dar um iPadzinho para ter paz? Já começa com meses. Pode limitar a quantidade de horário, mas não dá para... Exatamente. É que as associações pedem 2 anos, né? As associações pedem o... Mas só que não. Só para eu entender, assim. Na associação de pediatras, do sono. Entendi. Para ter o número reduzido de horas de tela ali até os 2 anos. É legal, é ideal, porém, né? O mundo real e o ideal, assim, às vezes, não bate. Fica quieto, criança, vai. Dá logo, tá na fila pulando. Não, mas realmente a caridade é isso aí, cara. Eu acho que pro sono... É porque estimula, né? Então, você tá lá, deitado, pra dormir. Quem que dorme sem o celular do lado?
Você coloca o seu celular lá no outro quarto para dormir? Só que não, né? Eu tô de plantão 24 horas, não dá. Não, mesmo sem plantão. Todo mundo fica com o telefone do lado. Põe no modo avião, mas... Não, meu fica lá, se não tem um carregador do lado da cama, eu já fico estressado, porque ele vai ter que ficar carregando em outro cômodo. Você tem bruxismo, não? Eu tenho. Não, só pra saber. Não, porque não é o assunto? Eu tenho bruxismo da vigília, Vidal. Eu achei que era o assunto. Você tem ATM, Vidal? Você tem ATM? Não, você é ATM. Então, vamos lá. Medicação. Medicação, né? Medicações com ação no sistema nervoso central. Sistema gastrointestinal. O refluxo cara, vocês estão muito difíceis hoje. Tô pontuando. Calma que eu já me perdi. Tá pontuando, mas tá difícil. De vias aéreas, tá difícil pra entender, entupido. Cara. Não tá. O sistema é um negócio... Traduz, então. Fica traduzindo aqui, eu e o Felipe. A cabeça, quando faz o bruxismo, pode atrapalhar. Vias aéreas... O que você falou? Vias aéreas o quê? Nariz entupido. Nariz entupido. Refluxo. Entendeu? Não sei traduzir refluxo, mas vocês sabem o que... Você não vai me contar a novidade que o estresse não gera não, bruxismo. Então. Ele queria falar, começou, não terminou, eu já tô aqui. Você pergunta, o que ele vai responder, você já corta, entendeu? Eu corto ele. É igual o Faustão, ô louco meu. Mas eu não tô respondendo, que tem um monte de coisa que ele falou que eu nem sabia. Ô louco meu. Tô aqui aprendendo hoje. E aí a gente tem que pontuar que nós temos 2 tipos de bruxismo, né? O bruxismo do sono e o bruxismo da vigília. Vigília do dia. Fala tanto durante o sono, né? O bruxismo do sono é aquele que a gente faz dormindo. E o da vigília é aquele que a gente faz acordado. Não sei se dá pra gente falar que é durante o dia, porque a gente dorme durante o dia também. Eu não durmo, não. Faz tempo. Nem fim de semana? Durante o dia, cara, eu acho que eu dormi 94. Eu tenho um jogo da Copa, eu dormi um pouco antes. Foi a última vez que eu dormi. Não dá pra dormir durante o dia, não, bicho. O mundo real não dá. Não, mas tem gente que dorme. Não dá pra falar que ninguém dorme. E quem trabalha à noite? Dorme durante o dia, tá certo. Sim, é que você falou. É que você perguntou pra mim, falei, não durmo. Não, mas as crianças têm o cochilo da tarde. E aí elas podem fazer bruxismo também ali dormindo durante a tarde. Então a gente tem o bruxismo acordado e o bruxismo dormindo. Antigamente, como a gente tá falando lá da nossa faculdade, o que eu, Felipe, aprendi, né? Que bruxismo era o ranger dos dentes, que acontecia durante a noite, e briquismo, apertamento, era durante o dia. Verdade, eu aprendi isso também. Todo mundo sabe também, que é uma palavra comum. Durante a noite. No mestrado, me falaram que bruxismo e briquismo era a mesma coisa. Eu tomei um susto, eu falei, não, mas eu não aprendi assim, não. Eu aprendi que o briquismo era durante o dia, o bruxismo era durante a noite. O que seria um briquismo? O briquismo é o bruxismo. Entendeu? É a mesma coisa, é o... Só um nome diferente para dar Era um termo que se utilizava Você usa isso ainda? Antigamente. Briquismo, sim, mas virou uma coisa só agora. É bruxismo. Aprendi com o Antônio Sérgio. Eu falei, não, professor, eu aprendi diferente. Não, filha, é aqui, olha aqui, ó, PubMed. PubMed. Tem um consenso, quem gosta de ir atrás dos estudos, o último consenso sobre bruxismo fizeram em 2018. E foi lá que eles desmistificaram muita coisa que ajudaria muito o clínico. Tá. O problema é que é difícil o acesso, né? Você ir lá buscar no PubMed, é um artigo o cara pago. Não quer ter o acesso. Cara, é igual... E o cara tem preguiça também. Atenção, você que é dentista, não o paciente, mas você tem que ter a informação para você passar para o seu paciente. Mas, Felipe, não foram atrás nem da nova nomenclatura de pério. Você vê? Mas ele tá certo, Tem que falar para fazer. O pério já não é mais mobilidade grau 1, agora mudou tudo. Mudou tudo. E aí eu não posso, por exemplo, estar lá no meu consultório, não ter o conhecimento e ficar repassando para os meus pacientes. Por quê? As opções de tratamento vão mudando, né? A gente vai vendo evidências melhores. Bracket. Quem quer usar bracket hoje em dia? Foi evoluindo. Eu usei orelhão. Você não usou orelhão, mas eu usei orelhão. Eu tava numa cabininha para ligar. Você sabe o que é isso? Ah, não. Lógico que eu sei, né, Abdala? Você usou isso? Não. Usei. Comprava ficha depois DDD. Que veio o cartão. Por que você comprou ficha? Comprava ficha. A gente tá quase na minha idade. Quantos anos vocês têm? Brincadeira, não vou. Não quero responder. Essa eu não quero responder. E ela mudou isso aí também. Tem uns contatos no cartório. Eu tenho ela deu uma mudada. 42. Na verdade, ela mudou. Ó, eu fiz mestrado com ela em 2012, ela já tinha 42. Isso aí faz tipo... É que ela tem um contato no cartório, ela dá uma mudada. De 5 anos ela dá uma mudada, igual Copa do Mundo. Mas ela tem 17 de formado. Cara, não entra nessa briga. Eu tenho 14 de formado. Eu vou trazer você depois aqui, daqui a um tempo ela vai ter 42. Eu me 2 anos e meio atrasada, eu acho. Gato. Você mudou no cartório. Eu tenho 35. Você mudou no cartório. Eu fiz... Eu mudei? Ela mudou. Eu fiz magistério, eu fiquei enrolada. Olha lá, ó.
Tá vendo? 17 anos de formada, já era professora formada e cada vez está diminuindo a idade. Tá no formal, ué. É um contato no cartório. Não, o formal ajuda. Beleza. Mas vamos lá. Sobre o estresse, né? O que acontece? Estresse, ele tem... É um dos fatores que mais tem estudo de relação do estresse com o bruxismo. Mas o que a gente tem visto, né, nas últimas pesquisas? Quando a gente vai pesquisar sobre níveis de estresse e ansiedade, o correto seria o quê? Um psicólogo dar esse diagnóstico. Porque se eu perguntar para o Abdala, você é ansioso? Sou. Não preciso de psicólogo, não. Não precisa nem... Viviane, você é ansiosa? Com certeza. Então, se eu sou estressado, sou. A sua percepção não preciso também de ansiedade. Respondo. Você nunca fez um exame, uma avaliação para saber qualquer se psicólogo você aqui que ele vai falar que eu sou. É ansioso, se você é estressado. E aí, quando você pergunta para os pais, seu filho é ansioso? Nossa, é demais. A criança quietinha. Seu filho é nervoso? Nossa, porque eles pegam pontos, né? Pegam episódios e classificam a personalidade da criança através daquilo. Então, tem muito viés nesses estudos quando pensa em estresse e ansiedade. O que se sabe é que, de acordo com a fisiologia do bruxismo, do sono, não tem como a gente fazer essa associação causal, essa associação de causa e efeito entre bruxismo do sono e estresse. Porque não deu para medir nem a ansiedade, nem o estresse. Os níveis lá de estresse e ansiedade durante o sono ficam sempre em nível baixo. Então, não tem como fazer essa associação. E pensando na fisiologia, né, que nós temos alguns eventos que acontecem antes de ter a movimentação mandibular, ficou difícil fazer essa associação. Então, tem sido falado cada vez menos disso. Pode ter, mas não é uma coisa. Não é uma coisa. Tem outros fatores mais importantes pra gente você acha? Olha como a gente só... faz bruxismo, tá ansioso. Tá ansioso. Nossa, porque é mais fácil. Nossa. É igual a famosa virose pro médico, entendeu? Ah, sim. Vai lá. Fibromialgia. Fibromialgia. Tudo é fibromialgia. O cara tá desenvolvendo uma artrite reumatoide. Todo mundo sabe também o que é fibromialgia. Explica aí. Qualquer dor no corpo. Fibromialgia. Banalizaram, né, a questão do bruxismo. Então, ele tá... não, é normal, fica tranquilo, daqui a pouco passa. Aí, geralmente, os dentistas associam o sucesso ao não retorno do paciente, né? Eu já penso ao contrário. Quando o paciente não retorna com você, amigão, é porque ele procurou outro profissional. Eu coloquei placa no meu paciente com DTM, ele nunca mais voltou. Lógico que ele nunca mais voltou. Ele procurou outro profissional. Quais são os tratamentos verdade. aí? Não tinha pensado dessa linha, mas é verdade. Sabe, uma vez eu assisti uma palestra, só te cortando um pouquinho. Não pode cortar, senão você não vai falar hoje. Fica à vontade. Pode cortar. Sim. Eu assisti uma palestra sobre bruxismo. Aí eram duas pessoas, né? Duas professoras. Uma era minha orientadora lá do doutorado, e ela fala de bruxismo perfeitamente. Então, até se um dia uma sugestão de pessoa para vocês convidarem. Você não está aí já falando? Já está resolvendo ela pode falar de uma forma geral. Não, você já está resolvendo isso aí, pô. Diego. Deixa o cara falar. Corta, Diego. Não tô falando que ela não é boa. Não é isso não, pô. Ele quer dar chibatada, mas ele é tão ogro quanto. Não vai precisar da psicóloga para fazer seu diagnóstico. Shrek. Cara, não tem Fica como. quieto aí, vai, Shrek. Mas deixa o cara falar, pô. Deixa o cara falar. Você não deixa o cara falar. Desculpa aí, Felipe. E aí, apresentou a fisiologia, como acontece o bruxismo, por que acontece, os fatores, né? O que pode causar bruxismo, como que a gente... Será que é possível tratar bruxismo, que é um próximo tópico que a gente vai conversar? E a outra palestrante foi apresentar relatos de caso. Daí ela trazia uma babá, por exemplo, que levou a criança, essa criança não dorme nada porque ela arranja a noite inteira. Aí ela fazia uma intervenção com desgaste oclusal. Então, fazia desgaste oclusal num paciente bruxista. Caramba! Filmava relatos, sabe? Olha aqui, a mãe super agradecendo. E aí você pensa, daí perguntaram para ela, como que você sabe que você teve sucesso nesses pacientes? Você tem a documentação do retorno? Você tem um comitê de ética, alguma coisa para apresentar esses resultados? Não, é porque geralmente eles não voltam, então... Eles não voltam e aí a gente considera que é sucesso. Aí me ligou aquela chavinha, né? Será que, né? Você que está aí, que você que é paciente, quando você gosta de um profissional, você não retorna nele?
Sim, você dá o feedback. Olha, vim te agradecer. Ou então, não, e tem o controle, né? Um paciente bruxista precisa de controle. Um paciente com dor... Não é entregar uma placa e acabou. Você vai entregar as placas do Invisalign lá para ele e vai falar assim, ó, só volta aqui em 2025 no final do tratamento. Não, ele precisa de um suporte, ele quer um suporte. E aí, outra questão, né? Como você pensa? Como que você vai fazer um desgaste oclusal em um dente que, teoricamente, já está sendo agredido? Então, era muito fator de confusão. E aí, foi aí que eu liguei uma chavinha. Será que o paciente não volta porque teve sucesso? Ou porque ele procurou outro profissional? Com certeza. Eu não vejo sucesso. Eu também não consigo ver sucesso entendendo as possíveis causas da questão. E pensando em criança com bruxismo, é muito... Qual que é... Porque a gente tem muito adulto com bruxismo e muita criança. A criança que tem o bruxismo, normalmente ela vai ser um adulto com... Geralmente, né, o bruxismo do sono, ele é mais prevalente na infância do que na vida adulta. E aí, o bruxismo da vigília é ao contrário. Ele é mais prevalente na vida adulta do que na infância. A vigília é o de dia, né? O bruxismo que a gente faz durante o dia. Acordado. Acordado, desculpa. E aí a gente pensa, né? Bruxismo do sono, que é aquele que a gente faz dormindo. Lembra que eu falei das possíveis causas? Nas crianças, o que a gente mais vê são as questões respiratórias envolvidas. Então, o paciente chega no consultório, a gente faz a anamnese, né, pergunta algo sobre esses possíveis fatores. Se a mãe não relata nenhum, a primeira coisa que eu faço é encaminhar para um otorrino, para um médico otorrino, para ele fazer uma avaliação das vias aéreas dessa criança. Antigamente, a gente fazia o quê? Mandava todo mundo pro psicólogo. Né? Verdade, ansiedade. Né? E aí, o bruxismo da vigília, o bruxismo acordado, que é mais prevalente nos adultos, tem, sim, mais relação com as questões do estresse e ansiedade. Né? Geralmente, quais são os sinais de estresse e ansiedade? O que a gente faz? Rói unha. Quando você está roendo unha, você está fazendo bruxismo. Né? Por quê? Cara, eu ando num grau, Felipe, que eu vou fazer a barba lá. Aí eu deito lá, o cara põe a toalhinha. Já me irrita, eu falo, vamos acelerar e pôr embora, sabe? Não aguento ficar 5 minutos lá com a toalhinha quente. Depois sai com a barba torta, nem sabe por quê, né? Mas era Você tem que desacelerar. Eu já ouvi isso aí também. Não falei que eu fiz certo. Tô falando que olha o grau mas de... é porque acho que a vida, né? Eu tava conversando com uma paciente... Vamos dar floral pra ele, quem sabe? Ô, louco meu, tá falando, viu? Deixa o cara concluir. Pode continuar, Felipe. Floral acho que não vai resolver, não. Vai ter ele, tarja preta mesmo. Tem que ser Vai ter jeito. Só que aí lembra que os ansiolíticos, eles têm ação aonde? Sistema nervoso central. Então, você vai ranger mais dentes aí. Durante o dia, que é mais difícil ainda de controlar. Se correr, o bicho pega, se ficar... Vai fazer meditação, cara. Medita. Você não gosta de acordar cedo para correr? Eu não consigo. Não, eu faço, super. Às vezes eu faço para dormir, o cara vai colocar a toalha quente, eu quero levantar, como é que eu vou sentar? Abdala, meditação, sabe por quê? Eu acho que é bom. A meditação, ela te traz pro aqui e agora. Eu aprendi isso. Até uma técnica que a gente ensina para as crianças. Para eles respirarem. Porque às vezes a criança está aqui no livro de matemática já pensando na prova de história. E aí, para os pais, não, a criança não tem estresse, a criança é tranquila, ele não tem conta para pagar. E não, né? Vamos pensar. Com a sua fase de estresse, né? Exatamente. Aí vamos pensar numa criança que tem 8 disciplinas na escola, aí ela tem que ir pro Kumon, aí ela tem que fazer inglês. Como Jesus. Aí, Júlia, o Felipe te defender. A Júlia vai pro piano, vai pro balé, vai para um monte de coisa. Vai pro vôlei de areia. Os pais estão estressando as crianças, né? Exatamente. É uma sobrecarga em cima das crianças. Mas você é pai? Não. Então você sabe muito bem. A gente tem a visão de não ser pai e nem mãe. Aí a gente fala, você fala, mas você não tem filho. Exatamente. Não é isso? Nossa. A gente falaria isso se ele tivesse o contrário, não. A gente tem uma visão muito ampla disso daí. O pessoal que a gente está do lado dos filhos. Quando a gente não tem filho. Não, mas eu entendo que o pai tem que ter uma responsabilidade. Só que assim, eu acho que é legal os pais entenderem as necessidades do filho. Então, por exemplo, vamos pensar... É que a Juju é um caso à parte. A Juju é uma criança de boaça, assim. Não convivo tanto, mas pelo que eu sei, ela é. Mas se um dia ela chegar e falar assim, mãe, pai, eu não quero mais fazer balé. E aí ficar forçando,
Isso vai gerar um estresse grande. Minha sobrinha falou, não quero fazer sapateado. Tira outro sapateado. Melhorou muito o estresse e a irritabilidade da menina. Então, mas eu vejo que tem muita questão dos pais de competição. Porque meu filho faz judô, natação e futebol. Pra quê, né? O outro tem que fazer também natação, judô e futebol. E isso na cabeça da criança vai ficando Sufoca a criança. Sufocante. E aí as crianças têm estresse, as crianças também têm bruxismo da vigília. Mas a chance de ele ser um bruxista na infância... a probabilidade de alguém que é pai e mãe falar isso é muito difícil, entendeu? Fala não, porque não... eu falo. É porque eles têm uma visão de querer o melhor pro filho, né? Então, eles acham que o dar é o melhor. E a gente enxerga de fora e fala, nossa, né? De fora é mais fácil sempre. Né? Fala, né? Completa a frase. Não, de fora é mais fácil sempre você... com certeza, pra tudo. Não pensei nisso não, cara. Eu acho que até pra gente oferecer um tratamento pro paciente, né? Eu sou odontopediatra, então eu trabalho o tempo todo com orientação de escovação. E às vezes a gente pensa, cara, por que essa criança não escova os dentes? Por que essa criança não tem uma adesão ao tratamento? Por que essa mãe não pega no pé? Por que esse pai não pega no pé? Aí você pensa, a rotina dele lá é uma rotina que a gente não sabe. É só se colocar... O Abdala, por exemplo, está falando que ele não aguenta ficar 5 minutos com a toalhinha. Imagina uma mãe e um pai ter que ficar 20 vezes para a criança escovar os dentes. Imagina, aí gera um estresse ali coletivo para todo mundo. Né? Então, tem probabilidade, sim. Né? É bem mais fácil, a probabilidade é muito maior de uma criança bruxista ser um adulto bruxista, mas, né, dependendo se é identificado o fator ali na infância, a gente consegue cessar. Né? Então, posso falar que a placa trata bruxismo? Não. A placa tem a função de proteger o dente. Se o paciente tem uma alteração respiratória, a partir do momento que eu corrijo a alteração respiratória, ele para de ranger os dentes. O bruxismo. E algo trata o bruxismo de criança? Se teria alguma coisa falando, isso trataria o bruxismo? Eu acho que nem de criança e nem de adulto, Abdala. Para a gente pensar em tratamento pro bruxismo, a gente tem que pensar que o músculo tem que parar de movimentar. Como que a gente vai parar de movimentar um músculo que é importante? Não tem como a gente parar de movimentar esse músculo. E aí, como nós temos os fatores associados, por exemplo, um paciente especial que toma uma medicação que estimula, que favorece o bruxismo, a gente não vai tirar essa medicação do paciente. O que é mais importante? Que ele tome a medicação ou que ele não tenha bruxismo? Exatamente. Tem que aguentar e segurar a reação. Exatamente. Aí uma criança com alteração respiratória, né, com o nariz entupido, com questões de... geralmente vias aéreas superiores, né, tudo que vai... Nariz. O otorrino tem formação, tem instrumentos para trabalhar com isso. Então, ele vai melhorar a questão respiratória e a criança para de ranger. Refluxo. Refluxo é tratável. Né? Na fase adulta, aí, se eu não me engano, a gente tem um refluxo crônico, que às vezes só cirúrgico, mas na infância a gente consegue também controlar. O que é mais difícil mesmo é a questão das medicações. Né? Já para o bruxismo da vigília, fica mais... Né, o bruxismo que a gente faz ali acordado, fica mais difícil. Por quê? Primeiro que é difícil de identificar. É mais fácil resolver, gente. Ele não... Porque ele é silencioso. Então, repara, a gente às vezes está parado, está movimentando. O músculo macete está apertando, O meu músculo, assim, em várias fotos eu apareço assim, ó. Com o músculo saltado. E aí, se você pergunta para os pais, eles não percebem. Então, geralmente... É difícil para o cara que não é da área, difícil. Né? É muito... Acho que até para quem é da área, saber identificar quando uma criança é bruxista de bruxismo da vigília. Né? A gente vai, através da anamnese, tenta coletar informações, mas também é difícil o profissional que para fazer uma consulta voltada para isso. Né? Dentista, ele tende a ser muito técnico. Ele gosta de... Receita de bolo. Botar a mão na massa. Então, o paciente chegou, parece que se ele não faz algum procedimento, ele não justifica cobrar uma consulta. Né? E pacientes de DTM que vocês atendem. O que acontece? Às vezes o paciente chega, senta, vocês conversam horas e horas e não tem nenhuma intervenção. Você não vai falar para o paciente, olha, eu vou te fazer uma limpeza. Não, ele está ali por outra questão. Normalmente E o paciente bruxista é a mesma coisa. Ele está ali por uma queixa. A queixa é
o barulho. Então, você faz bastante direcionamento para equipes multidisciplinares. Exatamente. Gastro... a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter um... Otorrino, um gastro, um pediatra que seja especialista ou que trabalhe com sono, né? Para ver como que tá a qualidade do sono. Eu trabalho várias vezes com sono. Dependendo da minha noite, outro dia eu vou trabalhar, eu tô com sono. Não é isso, não? Não, Abdá. Mas acontece comigo, sim. Isso daí você precisava ir no médico do sono para poder regularizar o seu sono. Não, porque você falou quem trabalha com sono. Hoje você está destruindo o cenário, Abdal. Não destruí nada, não. Tá tudo tranquilo. Vou chamar o Alexandre. Alexandre tá Você querendo... dorme quantas horas por noite, Abdal? Umas 4. Meu Deus do céu. Se eu dormir 4 horas, eu... Pois é. Por isso que eu falei que eu trabalho com sono. Então é hora de mudar. Precisa mudar, senão ele pifa, né? Eu achei interessante. Existe... Eu perguntei sobre florais, né? Alguma outra coisa que a gente possa fazer, o dentista aplicar? A gente direcionar para outras especialidades, ok. Mas o dentista, além da placa, em casos extremos, né? Para proteção dos dentes... O que mais que a gente pode utilizar para ajudar a criança? Nada. Nem florais, nem trabalhar com mais nada? Nada. Mas depende. Que tipo de profissional que você quer ser? Cannabis. Cannabis também não... Também não tem estrutura. Aí. É que assim, o que protege a estrutura? Como que a cannabis vai proteger a estrutura? Vai agir no sistema nervoso, é diferente. Ele vai agir no sistema nervoso, mas o músculo vai continuar se movimentando. Porque se o paciente tem um problema respiratório, a cannabis teria que agir no problema respiratório. Não, nós excluímos essas... A gente Esse é um assunto excluiu bom, essa situação. Excluímos as indicações para outras especialidades. A gente não achou o foco, ou já passamos por todos os especialistas e ninguém Então, mas aí você precisa só precisa proteger a estrutura. Mais nada o dentista pode fazer. Não, você tem que proteger a estrutura. A sua obrigação como dentista é proteger a estrutura que está sendo desgastada. Né? Então, você vai prescrever um floral. O que a literatura fala sobre floral? Tem alguns estudos. Que floral e placebo é a mesma coisa. Aí eu falo, eu posso usar floral, eu, Felipe? Posso usar. Agora, eu, como profissional, prescrever isso para um paciente... Sem embasamento? Sem embasamento... Não, você tem que ter o curso. Tem que fazer. Não, sem embasamento científico do floral. Ah, não, tô falando tem. Estudo científico tem. Tem da cannabis também. Eita. Não, de floral e placebo não tem. É a mesma coisa. Comparando floral com placebo. Eu também não sei, não. Comparando floral com placebo é uma tese. A mesma coisa. Não, pode ficar tranquila que não tem. Floral e placebo é a mesma coisa. É a mesma coisa. Muda percepções. Aí, assim, aquela família vai estar sendo enganada. Nossa, então, ela acha que ela está sendo... Né? Você passa... Esse pessoal da fitoterapia... Esse dá um corte bom, hein? A fitoterapia vai ser Felipe pior. falou que quem tá tomando floral tá sendo enganado. Pode fazer o corte aí. Ele disse isso agora. Não foi o Felipe que falou. Felipe disse. Você tá enganando famílias enganadas, não foi? O pessoal do floral aí, não muito apareça bom com isso cartaz aí. aqui na frente, por favor. Porque eu já vou embora. Vou sair de escola. Pois eu ponho o endereço aí. Mas é que eu falei, eu posso usar floral. Eu tô ansioso, mas eu tô brincando, como é que você vai recomendar algo se não tem um embasamento para isso? Exatamente. É a mesma coisa de eu entrar ali e falar assim, a partir de hoje eu vou fazer um alinhador. Com base no quê? Então, é a mesma coisa, que as pessoas banalizam muito o bruxismo. Né? Eles querem buscar uma solução para tudo. E aí, resolve com a placa. Quer proteger a estrutura? É a placa. É igual a toxina. Né? Já que tá falando de coisa polêmica, vamos falar da toxina. Outra toxina. Do famoso Botox para bruxismo. Qual que vai ser a função da toxina? Paralisar a musculatura. Paralisar a musculatura. Diminuir a hiperfunção, né? Teoricamente. Não é que paralisa. Só que assim, o sistema nervoso central continua agindo. Então, vai diminuir a força muscular, mas ela tem ação periférica, o bruxismo é central, e o dente vai continuar tocando. Então, você vai ter que colocar a placa do mesmo jeito. E aí eu volto a falar, por que o profissional vai indicar 2 tratamentos, né? Um invasivo, que é a toxina, sendo que ele pode indicar somente um, né? Que é para proteger a estrutura, que é a placa. Eu não sabia que quando usava a toxina, não que eu concorde com o uso da toxina para bruxismo, poderia ficar livre da placa. Não pode. Fez a toxina, o músculo continua trabalhando. Ele só não vai ter a mesma força. E já tem estudos mostrando dos efeitos colaterais
da aplicação da toxina, tanto no músculo quanto na cabeça da mandíbula. Tem, do Giano. Legal. Felipe, sobre as placas, com quanto tempo você normalmente pede os retornos? Os retornos das placas é assim. A gente instala uma placa, vamos pensar num paciente, no seu filho aí de casa, quando ele tem uns 6, 7 anos, quando já trocou os dentinhos da frente. E aí, o que eu queria falar lá no começo sobre a placa travar, é que a gente usa um recurso, um parafuso expansor na placa. Para quê? Para a placa não desajustar. Da placa. Exatamente, para a longevidade da placa. Para a gente dar um tempo maior de vida para essa placa. Porque senão, imagina, eu coloquei, vai dar 2, 3 meses, a criança trocou qualquer dente ali, a gente vai precisar fazer uma placa nova. Então, a gente coloca esse parafuso e pode colocar alguns grampos para ela ter uma estabilidade melhor. Depois, se vocês quiserem, até mostro. Coloco uma foto para vocês colocarem em algum lugar desse recurso da placa com parafuso. E aí, eu Felipe, faço, né? O primeiro retorno de placa de entre 7 e 10 dias, que é para ver com o paciente o uso, se ele está se adaptando, se tem alguma coisa incomodando. Depois de 30 dias, né, para fazer um ajuste, porque a gente sabe que tem uma alteração na musculatura. E depois eu geralmente faço de acordo com o risco de cárie. Então, se o paciente vai voltar daqui 3 meses, nessa consulta preventiva, a gente já faz a consulta da placa junto. Mas, geralmente, o paciente acaba retornando por conta do desajuste da placa. E, normalmente, ele usa a placa só para dormir? Só para dormir. Tem uma prescrição que você faz dormir? A placa só usa para dormir. Tá? O paciente dorme à tarde, ele precisa usar a placa? Precisa usar a placa. Importante. E o bruxismo da vigília, né? O bruxismo que a gente faz acordado. Você reparou que a gente também não fala muito dele? E é o que mais tem preocupado a gente? Será que a gente tem recurso para trabalhar com o bruxismo da vigília? Muito boa pergunta, Felipe. Boa pergunta. Ele mesmo pergunta, ele nos responde. Adorei. Vamos, vamos resolver essa parada. Me conta, que agora eu fiquei curiosa. O que a gente faz no paciente com bruxismo da vigília? Inclusive, meu celular tá avisando aqui, ó. Tá avisando? Desencoste. Foi um colega nosso que fez de mestrado. Ele é colega de vocês? Colega. Nossa, esse aplicativo é sensacional. Ele é ótimo. Saiu vários bons, hein? Saiu? Nossa, não tô sabendo. Não. Eu só uso esse. Saiu. Não, várias pessoas boas. Várias pessoas boas nessa época. Entendi. Outros apps. Não, aí já não é bom, porque já copiou, entendeu? Tem um que chama Bruxapp também. Mas ele é pago. Esse aqui é gratuito, é fácil de entender. E ele é bom até para diagnóstico, né? Mais de adulto, né? Que paciente infantil... Eu não sei se mudou. Eu acho, para cefaleia, por exemplo... dor de cabeça. Dor de cabeça. Eu acho que faltou um pouquinho de um diário. Porque eu, normalmente, quando eu coloco as placas para DTM, não para bruxismo... A gente pergunta, como é que... Faz um diário para mim. Hoje eu acordei com dor, eu fui dormir com dor, deu dor num período da tarde. Eu acho que tinha que ter fica a dica aí, gente. Fazer uma parte aqui para colocar as anotações. Porque depois o paciente poderia dar Faz aí, Fê. Um score pra gente. Por que não? Faz você com a Vivi aí. A gente não tem o que fazer, não, é verdade, por que Ele não? tá achando que não tem o que fazer. Qual que é o caminho? Eu não sei o caminho. Se eu soubesse o caminho, eu faria um aplicativo. A gente vê, tem povo aqui, os influencers aqui, o pessoal. Aí resolve tudo. Mas eu acho bacana, até porque a gente não tem um pra criança, né? Um aplicativo mais vamos desenvolver. Isso aí não é corte, não. Não, corta do vídeo. Corta do vídeo. Não, um monte de gente pegando ideia. Não temos um aplicativo interativo para criança. Nossa, ia ser super legal. E como é que eu trabalho no consultório com o bruxismo da vigília? Outra boa pergunta, hein? Nossa, pode responder, se preferir. Mas eu tô respondendo. Achei que ele tava perguntando. A pergunta dele que ele respondeu, achei. Eu gostei da pergunta mesmo, eu gostei. É boa pergunta, tá vendo? Diego. Não. Pega o dardo, Diego. Não, pode ir. Pega o dardo. Cria a foto da Vidala, bota ali, ó. A Viviane perguntou pra mim. Mas lá atrás, né? Depois foi... Depois ela te cortou. Depois ela me cortou. Então... Eu corto, aí. Geralmente os pais, eles não percebem, né? E aí quando tem a queixa, ou quando a gente percebe que a criança tem bruxismo do sono, eu já oriento os pais. Peço pra eles verem situações que podem gerar essa atividade muscular, né? O músculo se mexendo ali. Geralmente na criança jogando videogame, que a criança tá aqui, ó. E ela tá aqui, ó.
Vocês escutaram? Nossa. Apertando o dente. Na prova, ela tá tensa, o que ela faz? Aperta o dente para se concentrar. Na escola, estudando, a professora tá lá, ela tá acompanhando aqui na apostila, o dente tá apertado. Assistindo televisão. As crianças, elas assistem televisão e elas sofrem junto com as coisas. Então, o time tá perdendo. A criança, meu sobrinho fica doido em frente à televisão. Ele assiste jogos antigos de futebol no YouTube e ele fica sofrendo, ele fica tenso, ele assiste o 7-1 do Brasil até hoje. Caramba. Nossa, esse gosta de sofrer. Ele não era nem nascido quando... gosta de sofrer também. Ele gosta. Eu falo, pra que você fica assistindo isso, Bernardo? E ele assiste 20 vezes a mesma coisa. Nossa, e aí tá lá, ele fica com o controle. Eu até tenho uns filmes dele que eu gosto de colocar na aula, porque ele fica assim, ó. Controle remoto, tá? Não é o controle do videogame, não. E a gente usa post-it, sabe? Os recordatórios, aqueles... Sim. Post-it, peço. Eu mesmo faço no consultório com mensagens, né? Ó, papai, mamãe, Papai, mamãe não, desculpa. Fulano, desencosta seus dentes. Fulano, lembra que o dente não pode ficar encostado. Então, é um desencoste, né? Lá do... Sem ser do aplicativo. Sem ser do aplicativo, até porque a gente precisa desestimular o uso do celular nas crianças. Se é um adolescente que já faz uso do celular... Ok, a gente instala o aplicativo e, se eu não me engano, tem um recurso no aplicativo que conversa dentista com paciente. Olha que legal, esse eu não conheço. Esse aí eu conheço um desse aí, tipo WhatsApp. Não, mas é porque o aplicativo... Já funciona bem pra caraca. Muito bem, por sinal, né? Eu tô ele pergunta... ele do meu, tá louco. Ele dá as opções aqui, ó. Esse é o desencoste. É o desencoste. E aí ele pergunta como que você tá. Se você tá encostando... O desencoste precisa mandar um dinheiro aí pro canal, hein? Um patrocínio aqui, patrocínio aí. Você estava com os dentes apertados? Aí tem sim ou não. E como está a sua dor? Sem dor, pouca dor, doendo muito? Pronto. E aí, se eu não me engano, né, posso estar equivocado, eu tenho uma forma de comunicar o aplicativo do dentista com... o paciente. Nesse desencoste? No desencoste. Tá, não entrei mais para ver. Deve ter tido atualização. Teve. Até o layout mudou. Faz tempo que eu não entro. Muito bom. Nossa, muita coisa nova aqui. Mas eu acho que... Então, uma criança, normalmente, com uns 4 anos, quando se percebe esse lance do barulho. Porque a criança não vai reclamar, ela não sabe o que é. A criança não vai reclamar de dor, ela vai ter a vida dela normal. A gente costuma falar que assim, o barulho incomoda os pais e o desgaste incomoda o dentista. A criança... Isso mesmo. Tá de boa. Tá de boa. Fê, uma outra coisa que é bem polêmico com relação a... Eu não sei como que é o bruxismo na criançada. Assim. A gente vê os colegas indicando, por exemplo, uma placa e o cara não sabe nem que placa que indica, sei lá. E tem uma linha de uma placa macia. Para criança, como que é o que você me fala disso? Porque o profissional não sabe nem como indicar. Na verdade, acho que o profissional acaba tendo medo de indicar uma placa porque se depara com um aparelho robusto. E não é uma placa bem adaptada, ela é muito confortável. Né? Ela pode estar estranho ali nos primeiros dias, mas depois acostuma. Confortável, ele exagerou, né? Não, confortável. É confortável uma placa. Um Invisalign, não é confortável? Não. No primeiro, espessura é diferente. Mas quando instala o Invisalign, todo mundo se sente incomodado. As pessoas não gostam. Ainda tem os attachment. Então, o attachment corta o lábio no começo. Então, eu uso. Só não uso Invisalign. O attachment tá aqui. Eu tô esperando meu dentista pedir os alinhadores adicionais. Corta o microfone. Eu tô. Ele esqueceu. Corta o microfone dela, tem 2 meses que eu tô esperando os alinhadores adicionais. Manda um recordatório no WhatsApp dele. Ele lê, não, áudio ele nem escuta, então eu já não sei mais o que fazer, Felipe. Desculpa, Vivi. Vou ligar pra Camila. Camila, faz alguma coisa aí. Pra Camila bota a vida de todo mundo em ordem. Olha só. Minha, pai, mãe, Abdala, todo mundo. Que legal, hein, Abdala? Nossa Senhora. Devia ter aprendido alguma coisa, né? Verdade. Camila é muito organizada. Até... Corta o microfone dele. Até demais. É o defensor aqui, ó. Não, mas tô falando em relação a mim. Em casa eu não sei como que ela é. Tô brincando, pô. Imagina. Pode voltar. Não desliga o dele, não. Mas vamos voltar aqui o que a gente tava falando. Da placa macia, Abdala, vamos placa pensar. dura. Por que a gente
usa uma placa para proteger o dente, certo? Certo. O dente de movimento involuntário desse músculo. Beleza. Se a gente coloca uma placa macia, uma placa mole, o que vai acontecer? Ela vai rasgar. Além de que ela rasga. A placa mole, ela rasga. Além de que a placa macia, ela estimula o chiclete. O efeito chiclete. Além de que, numa criança, apesar de ser mais barata, a gente não tem como fazer ajuste. Então, ela vai perder muito fácil, né? Então, o que tem se falado muito agora é da placa social, que é do... Vou fazer uma colinha aqui. Bom, mas para bruxismo, gente, é placa... Nas DTs ele está funcionando. Então, teoricamente, é só porque desgasta, mas então, ou não. O dentista não deveria recomendar a placa macia. A placa macia, não. A placa de silicone, não. Tá? Tem que ser uma placa acrílica, uma placa rígida, tanto para criança, quanto para adolescente, quanto para adulto. E onde está o problema, né? A pessoa não está conseguindo usar. Geralmente, o dentista encaixa aí rapidinho, que é só instalar uma placa. Entrega a placa para o paciente e fala tchau. A placa, né, tem ajuste. A placa demora para ser ajustada. E aí, a placa tem que ter pelo menos 2 milímetros de espessura para poder suportar a carga aí que vai acontecer. Então, hoje a gente não indica, em hipótese nenhuma, a placa de silicone, uma placa macia. E nem aparelhos ortopédicos, né? Como que eu vou proteger uma estrutura com um aparelho ortopédico? Geralmente, a pessoa coloca o aparelho ortopédico com a promessa que vai tratar o bruxismo. E não trata. Mas se coloca aparelho ortopédico? Se coloca. Eu achei que o aparelho ortopédico para um problema ortopédico. Não, eles colocam o aparelho ortopédico para tratar o bruxismo. Eu recebi no meu consultório um paciente que tinha usado um aparelho X aí, e aí em 2 dias, 2 noites, rasgou o aparelho. Depois, o dentista, naquela questão, aquela briga do pai com a dentista, não, mas não é possível, que rasgou, sabe, ninguém queria levar a culpa. Aí a dentista se propôs a fazer um aparelho. Aí ela fez um expansor para a criança. Aí você pensa, um expansor, se tivesse um recobrimento oclusal, expansor é um aparelho... Ficaria ok para proteção. Mesmo não sendo o mais indicado, ele... Eu vejo muito planas, né, para isso. O pessoal fazendo planas com essa orientação. Tudo bem. Que daí coloca embaixo, em cima, e assim, o que você poderia resolver com uma questão, precisa de 2 aparelhos. Eu acho legal a gente colocar a foto nesse episódio. A gente colocar aqui. Então, a placa, gente, não tem segredo, não tem dificuldade, você molda o paciente. Não, tem segredo, é difícil, tem que ter conhecimento. Exatamente. Mas assim... Quanto custa uma plaquinha? Aí o cara já desmoraliza o negócio. É outro termo, né? Plaquinha. As plaquinhas do Invisalign. Poxa, o cara se mata a fazer seu planejamento e você vende as plaquinhas do Invisalign. Não é placa, gente. Parem de oferecer a plaquinha. Né, para os dentistas e para os pacientes também. Não é um trabalhinho. É grande. Né? É uma coisa que leva tempo. Ou entendam assim, a plaquinha qualquer um faz. O problema é entender o bruxismo de verdade e explicar e acompanhar. Né? E saber a hora de indicar a placa. Esse episódio vai ser sensacional para os pais. Eles procuram muito esse tipo de informação na internet. Tô super grata de você ter vindo aqui tirar essas dúvidas. E a gente podia fazer o quê, né? Quem tiver dúvida, pode mandar pra gente. A gente combina com o Felipe de novo. A gente combina de novo, porque tem assunto aqui para uma rave. Tem. E da próxima vez a Vivi vai deixar você falar. Mas ela deixou, Abdala. Ele pergunta e responde, como é que eu não deixo, cara? Não, louco meu. Eu tô aqui assistindo. Brincadeira, galera. Pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal. Ativar o sininho. Like. Né? Muito obrigada, adorei. Obrigado a vocês, muito bom. Abdala, Viviane, foi um prazer estar aqui. Prazer foi meu. Obrigado aí, Felipe, mais uma vez. Valeu, Felipe, muito bom. Fala do nosso patrocinador. Nix Travel, pessoal, quem precisar de agência de viagens. É isso aí, pode comprar, de confiança, sem erro nenhum. Né? É muito bacana, pode comprar. Valeu, Robson. Obrigada.